Olá, meus queridos, boa tarde, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre esse tema, né? Por que lutar por alguém que já disse que não nos quer mais, né? Eu dei uma palavrinha com o pessoal do Instagram sobre isso e sobre outros assuntos também, mas eu não quis dar um Ctrl+C, Ctrl+V e trazer aqui para vocês de forma copiada, mas eu quis vir aqui conversar com vocês a respeito disso. Tem um texto da palavra do Senhor que fala sobre algo nesse sentido, né? Quando pessoas nos repudiam, quando pessoas se tornam nossos inimigos, o que a gente deve fazer? A palavra do Senhor diz que nós ouvimos, né? E é muito propagado isso aí fora, né? No mundo, de que amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ou seja, toda pessoa que for próxima a você, toda pessoa que for condescendente com aquilo que você está vivendo, com aquilo que você está praticando, toda pessoa que te apoiar, que te abraçar, que te valorizar, então essas pessoas você deve amar. As pessoas que não fizerem isso, o ensinado é que você deve deixar para lá, odiar, né? Para não ser tão extremo, as pessoas dizem, não, simplesmente deixa de canto, né? Não, é a tal da pessoa que não fede e não cheira, né? Não tem uma relevância na tua vida. É isso que é ensinado pelo mundo, né? O mundo já é mais extremista e diz, odeie essa pessoa, né? Cria um ranço por ela. As pessoas que se dizem cristãs, elas não querem dar o ok de odiar, né? Mas ela diz, deixa de lado, não procura, não busca isso e aquilo. Mas na prática é odiar a quem não concorda com você, a quem não te apoia, a quem não te abraça, a quem não está junto. E em se tratando do cônjuge, né, essa mesma prática ela é disseminada por aí. Essa mesma prática é dita, olha, se teu o cônjuge é teu parceiro, se ele te ama, se ele quer estar com você, então lute para que essa relação dê certo, para que vocês fiquem juntos. E também, mas se ele já diz que não te quer, então segue a tua vida, acha alguém que te queira, alguém que te valorize, alguém que te dê o suporte que o teu marido ou tua esposa não te deu. E deixa eles de lado. Decidiram viver diferente, que vivam suas vidas para lá. E a gente esquece que a palavra do Senhor vai dizer para nós o seguinte, porém vos digo, amai a vossos inimigos. Ou seja, todas aquelas pessoas que são nossas inimigas, não é somente deixar ela de lado, nós precisamos amá-la. Bendizer todos aqueles que nos maldizem, é dizer bem, é abençoar ao invés de amaldiçoar. A Bíblia vai continuar dizendo, fazei bem aos que vos odeiam. Todas aquelas pessoas que nos odeiam, nós não podemos simplesmente ignorá-las, fazer de conta que ela não existe, não ter raiva nem ódio delas, né? A Bíblia diz, faça o bem para elas. A Bíblia vai dizer, ore pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então aqui, além de um mandamento do Senhor, é um requisito, um pré-requisito para você ser filho do Deus Pai que está nos céus. Para você ser filho de Deus, você precisa fazer isso que está escrito. Amar os nossos inimigos, bendizer os que amaldiçoam, fazer bem àqueles que nos odeiam, olhar pelos aqueles que nos maltratam. E como nos maltrata o cônjuge, né? Como que eles fazem isso? E o que a Bíblia diz? Que nós devemos orar por eles. E pelos aqueles que nos perseguem, né? As mulheres estranhas, os homens estranhos. Pois só assim seremos filhos de Deus. É um pré-requisito que nós devemos obedecer. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a sua chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que galardão tereis? Não fazem assim os publicanos? Aqui, queridos, é uma coisa que a gente precisa refletir. Jesus ele está dizendo, olha, se você fizer amar só quem te ama, você não está sendo diferente do povo lá fora. Porque o povo lá fora já faz isso. Né? Essa já é a Bíblia deles lá fora. Amar quem nos ama, valorizar quem nos valoriza.
né? É frasezinha de Facebook, né? Eles já fazem isso. Deus ele nos chama para nós não vivermos de acordo com os padrões mundanos, né? Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, Deus ele está nos ensinando que nós não devemos viver de acordo com o mundo. E aqui ele diz assim: se lá fora eles fazem desse jeito, por que é que você vai fazer do mesmo jeito deles? Você precisa fazer diferente. Você precisa fazer diferente. Se lá ensina que o teu marido foi embora, então você descarta ele e arruma um substituto. Se a tua esposa te deixou, você segue a música, troca, né? Troca. Se não te faz bem, troca. 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 E aí você está com outro. A Bíblia te ensina diferente do que ensinam os padrões mundanos. Mas as pessoas querem continuar vivendo os padrões mundanos. Por que é que você tem que orar e buscar pelo seu marido, mesmo ele não te querendo? Primeiro, porque o casamento é indissolúvel, né? Ele só termina quando chega a morte para um ou para os dois. Caso contrário, ele não se encerra. É o que diz a palavra do Senhor. Quer brigar? Fique à vontade. Mas essa é a palavra do Senhor. E segundo, porque diz que aquelas pessoas que nos fazem mal, nós temos que orar por elas, nós temos que amar, nós temos que fazer o bem, nós temos que bendizer, nós temos que abençoar. Um pré-requisito para a gente ser filho de Deus. Porque a gente precisa ser diferente do que o mundo pratica. Isso já é mais do que suficiente para a gente entender que nós temos um papel. Que nós temos que cumprir esse papel. Que não dá para seguir como segue o mundo. Eu disse para os meus irmãos lá que isso é o que prega o canal LPF. Isso é o que prega os grupos LPF. Mas não tem apenas este grupo, este canal que prega a verdade da palavra do Senhor. Tem vários outros. No meio de uma gama podre, claro. Sempre existiu e sempre vai existir. Sempre existiu. Jesus tinha 12 discípulos. Um era uma maçãzinha podre. Colocava a mão na cesta das ofertas. Roubava. Vendeu o nosso Senhor por 30 moedas de prata. Fez o que não devia. Isso faz com que todos os outros 11 não prestem? Claro que não. Óbvio que não. A gente precisa se focar em quem realmente está pregando a palavra do Senhor. Isso precisa ser levado em conta. Isso precisa ser levado em consideração. Nós não somos os únicos. Tem mais gente. Nós não somos o canal Bam Bam Bam. Não, tem canal melhor que o nosso. Tem canal muito melhor que o nosso. Tem grupos bem melhores que o nosso. Mas você precisa entender que você não pode agir como o mundo age. Agir da mesma forma. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de mal, demais? Não fazem assim os publicanos? Não é assim que eles agem? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Jesus ele está nos dizendo: se espelhem em Deus para fazer as coisas, não no que os outros estão fazendo. Se espelhem no Senhor, sede perfeitos como é o vosso Deus. Não ser perfeito como é o irmãozinho daqui, o irmãozinho dali. Não ser perfeito como o mundo é perfeito. A visão de perfeição do mundo, a visão de mundo que o mundo tem, não pode nos atingir. A gente tem que ir para frente, pensar além, inteiramente de Cristo, o intelecto de Cristo. Só assim a gente vai se sagrar vencedor em meio a todo esse tormento que nós estamos vivendo. E queridos, me assusta a permissividade, né, com que o mundo estabelece as coisas. Hoje, há muito tempo atrás, vamos começar lá atrás, nós tínhamos uma série de dificuldades com relação ao casamento. Hoje, essas dificuldades, elas redobraram, triplicaram, quadruplicaram. Hoje nós vivemos uma era, um tempo gigantesco, onde as pessoas não querem mais saber de família. Não querem. Onde existem políticas públicas para destruir a família. Onde existem projetos de lei
projetos de lei tramitando para a destruição da família. E o que a igreja ou as pessoas ditas cristãs estão fazendo com relação a isso é abraçando a causa. Não lutam contra, abraçam. Isso que nos assusta. Nós temos um dever. Nosso cônjuge, ele está doente. Está doente. A Bíblia diz, e hoje eu ouvi um canal falando sobre isso, muito bem, muito bem. É por isso que eu digo, não tem só o nosso canal, tem muito canal bom. E dessa irmã falava a respeito disso, né? Se o seu marido está doente, você precisa cuidar dele. A Bíblia vai dizer, como sabe, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ora, se o teu marido estiver num leito de hospital, quais as chances de você salvar o teu marido? Você não entende nada de medicina. Nada, absolutamente nada de medicina. Talvez você nem curso de enfermeira você tem, mas você vai deixar de cuidar do seu marido porque você não tem a certeza se você vai conseguir salvar a vida dele? Claro que não, você vai cuidar dele, do filho, da mãe, do pai, você vai cuidar. Se lamentavelmente eles falecerem, você terá feito o seu papel, terá estado ao lado dele quando ele mais precisou de você. Agora, porque o marido, a doença dele não é uma doença física, porque a doença dele é uma doença espiritual, aí não temos que cuidar, aí podemos abandoná-lo. Ele decidiu que viva a decisão dele, o problema é dele. Eu não posso crer que vocês não raciocinem por conta de vocês. Eu não posso crer que apenas uma pessoa falando, ela consiga te dar todo o entendimento do qual você precisa. Eu não posso crer que eu, Sérgio, ministrando aqui para você, esgote toda a sua capacidade lógica e mental de raciocínio. Eu não posso crer. Você é melhor do que isso. Você é suficientemente bom, capaz, porque Deus te deu essa capacidade de ouvir o que o Sérgio está dizendo e eu procurar na Bíblia Sagrada para ver se isso é correto ou não. Olhe, estou te dando um texto, mas não é apenas este texto, existem inúmeros outros. Pesquise. Jesus ele está dizendo, se vocês amarem só quem te ama, vocês não estão fazendo nada demais, vocês não se destacam, vocês estão seguindo como a maioria, vocês estão iguaizinhos a quem vive lá no mundo. E o cristão, ele é imitador de Cristo, não imitador do mundo. O imitador do mundo, aquele que pratica as mesmas coisas que o mundo pratica, ele é mundano, não cristão, mundano. Cristão é o que faz aquilo que Cristo fez. Conseguiu entender? Cristão é o que faz o que Cristo fez, que se espelha em Cristo. Mundano é aquele que faz, repete, igual um robozinho, tudo aquilo que o mundo está fazendo. O mundo casa para ver se vai dar certo. Se não der certo, ele já tem um plano B, ele separa. Esse é o plano B. Plano A, casamento. Plano B, divórcio. Se o A funcionar, não preciso do B. Mas se o A não funcionar, eu parto para o plano B. E ao partir para o plano B, eu simplesmente, tão somente, ignoro a palavra do Senhor. Mas sabe por que eu ignoro? Porque o mundo faz isso. E eu não estou disposto a seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo tem uma cruz para carregar. Porque seguir a Cristo tem um sofrimento. Porque seguir a Cristo não é fácil. Porque seguir a Cristo dá trabalho. Eu não quero sofrer, eu não quero cruz, eu não quero ter trabalho. Eu quero viver vida boa. Eu quero sentar ali deitar numa rede, uma aguinha de coco, uma sombrinha e descansar. Não, com Cristo o negócio é mais apertado. A porta continua estreita. Continua. Não teve mudança na porta. Muito pelo contrário, a porta não vai mudar. Quem temos que mudar somos nós. Ela vai continuar do mesmo tamanho. Nós, se quisermos passar por ela, vamos ter que dar uma emagrecida nos nossos pecados, nos nossos erros. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ame o seu marido. Ele precisa de você. Ame a sua esposa. Ela precisa de você. Mas não é só porque eles precisam.
É porque Cristo te chamou para isso. Você foi vocacionado por Deus para fazer diferente do que faz o mundo. O mundo, se quiser, casa de novo. O mundo, se quiser, se deita com qualquer um, não precisa nem casar. O mundo, se quiser, pega um e outro aí. Não precisa de casamento. O mundo, se quiser, destrói sentimentos deste, daquele, cria expectativas nesse, cria expectativas naquela, deixa filhos bastardos ao longo do caminho. O mundo faz isso. O mundo faz isso. O cristão, não. O cristão, ele paga o preço. O cristão, ele paga o preço. É o que Deus disse para Oséias. Oséias, ama como eu amo. E se você vai amar como eu amo, então você tem que pegar a sua esposa de volta. Trazer ela de volta. Não é achar outra, Oséias. É a sua esposa de volta. Não é achar uma menininha, gatinha, bonitinha, interessante. Não, é a tua esposa. É a tua esposa. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Nada além disso. Nada além disso. Ame o seu marido. Ame a sua esposa. Porque eles precisam, não porque eles merecem, porque eles precisam. E porque um dia você também não merecia, mas você precisava do amor de Cristo. E ele estava disponível para você. Ame. Porque isso é um pré-requisito para você ser filho de Deus. Caso contrário, bem-vindo ao mundo. O mundo te abraça e você está igualzinho a ele. Não tem diferença nenhuma. Que Deus te abençoe, fique na paz e até o nosso próximo encontro.